Agora, nesta noite, quero que vocês abram comigo o 12º capítulo de Mateus. O 12º capítulo de Mateus. Sabe, temos tantas versões hoje em dia que você pode se levantar e citar as Escrituras, e se você as citar erroneamente, eles pensarão que você está usando outra versão. E isso é muito interessante. Acho que minha esposa e eu devemos ter 25 versões diferentes. Bem, vou usar a versão King James, como normalmente faço em minhas pregações. Gosto de várias versões e elas esclarecem bastante o assunto. E ouvi a história que alguém contou sobre o apóstolo Paulo ter recebido, perdoe-me, Timóteo havia recebido uma carta do apóstolo Paulo. Atrás dele havia 2 jumentos carregados de bagagem. E eles perguntaram, o que é tudo isso? Eles disseram, bem, esses são os comentários que dizem a você o que Paulo está dizendo nessa carta. Então alguns dos escribas e fariseus responderam, mestre, queremos ver você fazer um sinal. Queremos um sinal. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Não é estranho que Jesus tenha usado Jonas? Ele não nos disse para não acreditarmos na história de Jonas. Ele aceitou o fato de que Jonas havia sido engolido por uma baleia, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele estava usando isso como uma ilustração de sua própria morte e ressurreição. Os homens de Nínive se levantarão em julgamento com esta geração e a condenarão porque se arrependeram da pregação de Jonas. E eis que um maior do que Jonas está aqui. Você se lembra de quando Jonas pregou em Nínive? E Nínive era uma grande cidade com centenas de milhares de pessoas. E o maior avivamento de todos os tempos ocorreu quando todo o povo da cidade se voltou para Deus em arrependimento. Eles se arrependeram de seus pecados e todos em toda a cidade se voltaram para Deus. E Deus poupou essa cidade do julgamento. E tenho orado pelos Estados Unidos, Deus, poupe a América, porque vemos as possibilidades de nosso mundo ser destruído. Não apenas pela guerra atômica, mas também pela AIDS e outras coisas que estão afetando nosso mundo no momento. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas eis que um maior do que Salomão está aqui. Como você poderia ter um maior do que Salomão? Quero falar sobre isso hoje à noite. Quero usar a vida de Salomão como ilustração da vida dos americanos de hoje e dos jovens americanos. Como você pode ver, Salomão era um homem de grande conhecimento. Hoje olhamos para todos os lados e vemos jovens buscando conhecimento, segurança e amor. Parece que eles estão em uma grande busca. Os jovens procuram se definir em termos de roupas que usam. E ouvimos que a minissaia está voltando, e o público com o qual eles andam, as coisas que compram, os lugares que frequentam e os shows de rock que assistem. Mas muitos de nossos jovens de hoje são solitários. Eu estava conversando com o reitor de uma de nossas grandes universidades do leste e perguntei, qual é o maior problema deste campus? Ele disse, falta de propósito e significado. Esse era o Dr. Bach, da Universidade de Harvard. Agora, os resultados da busca de Salomão foram expressos vez após vez. Ele disse, vaidade das vaidades. A vida não passa de uma vaidade. E a palavra vaidade significa uma bolha que estourou. Ele buscava o prazer por todos os meios possíveis, mas tudo não passava de uma bolha estourada. Salomão tinha tudo. E no final ele disse, não vale a pena. Primeiro, Salomão alcançou grande conhecimento. Ele sabia mais do que qualquer homem que já viveu, exceto Jesus Cristo. Ele disse, eu tenho mais sabedoria do que todos os que vieram antes de mim e do que todos os que virão depois de mim. Em Eclesiastes 1,16, em 1 Reis 4,30, está escrito que a sabedoria de Salomão excedeu a sabedoria de todo o Oriente e toda a sabedoria do Egito. Ele disse, dei o meu coração para conhecer a sabedoria, e percebo que isso também é perturbação de espírito, pois em muita sabedoria e conhecimento há muito sofrimento.
Ele disse que você pode saber tudo, ter todo o conhecimento, ter todos os doutorados e tudo o mais, mas isso não satisfaz algo profundo em nosso coração e em nossa alma. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E a luta se intensifica em todo o mundo neste momento pelos corações e mentes dos jovens. Mas Cristo disse que devemos amar a Deus com nosso coração, alma, força e mente. E você não pode chegar a Deus somente por meio de sua mente. Nossa mente natural foi afetada pelos pecados. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,14 que suas mentes estavam cegas. Em 2 Coríntios 4,4, o Deus deste mundo cegou o entendimento dos que não creem. O Deus deste mundo é o diabo. A Bíblia ensina que existe um demônio. Existem demônios. E elas têm o poder de cegar sua mente para as coisas espirituais. Na futilidade de seus pensamentos, eles se obscureceram em seu entendimento, diz Paulo em Efésios, 4º capítulo. A propósito, essa é a nova versão internacional, essa escritura específica que acabei de citar. Agora, a Bíblia ensina em Tito 1 que nossas mentes estão contaminadas. Em Daniel 5 diz que eles estão cheios de orgulho. Em 1 Timóteo 6,5 diz que eles são corruptos. Em Efésios 4 diz que eles estão cheios de vaidade. Em Provérbios 21 diz que eles são perversos. Com todos os nossos estoques de conhecimento, você sabe o que aprendemos? Aprendemos algo que Adão e Eva não sabiam no Jardim do Éden. Aprendemos o conhecimento do mal. Adão e Eva obtiveram o conhecimento do mal quando pecaram contra Deus. Deus nunca pretendia que conhecêssemos o mal. Ele nos criou como seres humanos perfeitos. Deveríamos viver milhares de anos neste planeta. Deveríamos construir um mundo maravilhoso com a ajuda de Deus. Mas nos rebelamos contra Deus e adquirimos o conhecimento do mal. E agora chegamos a um ponto da civilização em que, com todo o nosso conhecimento, inventamos a bomba atômica, a bomba de hidrogênio, as armas químicas, os computadores e tudo o mais que faz com que o homem possa ser exterminado em questão de horas. Receba Cristo. Deixe que Ele domine sua mente, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. As Escrituras dizem que você pode ser transformado em seu pensamento. Sejam transformados pela renovação da mente de vocês. Entregue sua mente a Cristo. Sim, haverá paz porque Cristo é o príncipe da paz. Ele trará paz. Mas somente por meio de Deus encontraremos paz. Você pode ter paz em seu coração agora mesmo. Você pode ter paz de espírito agora mesmo, entregando sua vida e seu coração a Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus fez com que a sabedoria deste mundo parecesse tola. O mundo não conseguiu encontrá-lo por meio de sua sabedoria. E Ele escolheu salvar aqueles que têm fé na loucura do Evangelho. Observe que Ele chama o Evangelho de loucura. O Evangelho é uma loucura para este mundo que tem a mente cega e afetada pelo diabo. Você vê, o pecado é uma doença. É também uma doença da mente. É pior do que o mal de Alzheimer ou qualquer outra doença que você possa imaginar. É destrutivo e todos nós o temos. A Bíblia diz que todos pecaram. O que fazer a respeito? Permita que Cristo perdoe seus pecados, mude sua vida, dê a você uma nova direção e uma nova mente, porque Cristo pode se tornar o Senhor da sua mente, do seu corpo e da sua alma. E Salomão não foi apenas o homem mais inteligente e brilhante que já existiu e o mais instruído, mas também se entregou a grandes prazeres. Em Eclesiastes 2:1, ele disse: Eu disse em meu coração, vá agora, eu te provarei com o riso, portanto, vou desfrutar do prazer. Ele teve todos os prazeres sensuais que você pode imaginar. A Bíblia descreve em detalhes tudo o que ele tinha. Ele tinha a melhor piscina sobre a qual você já leu. Ele era ladeado por 12 leões de bronze reluzente. Ele bebia os melhores vinhos em taças de ouro. Ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Fale sobre sexo. Ele a tinha. Mais do que vocês jamais terão. E todos os prazeres que você pudesse imaginar estavam à disposição dele. Ele fez o que muitos de vocês queriam, mas não podem pagar.
Algumas pessoas são boas, pois não podem ser ruins. Mas Deus não conta isso. Alguns pecados são caros. Com todos os dispositivos imagináveis de prazer e luxúria na ponta dos dedos, Salomão sentou-se sob as estrelas uma noite e contemplou o vazio de tudo isso. Ele diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, é uma bolha que se rompe. Quantos de vocês choram por dentro hoje à noite? A paz, a alegria e a felicidade que você sempre procurou estão faltando. Há algo errado em seu casamento, algo está errado no namoro de vocês, há algo errado em sua escola, há algo errado em sua vida, há algo errado entre você e seus pais, há algo errado entre você e seus amigos. Algo está faltando em sua vida. Você conhece Cristo? Você tem a alegria e a paz que Ele pode proporcionar? Porque nele estão os prazeres que você pode ter. E então Salomão foi o homem mais rico da história do mundo. Sua renda era impressionante. Tudo isso está listado na Bíblia. O peso do ouro que chegou a Salomão em um ano foi de 63 talentos de ouro. São bilhões de dólares. Você sabia que ele tinha um estábulo com 40 mil cavalos? Mas uma noite ele se sentou no topo de sua casa no Líbano. E com indigestão, sua mão agarrou seu coração vazio e ele disse: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Tudo isso é uma bolha que estourou. Não é nada. Todo esse prazer, todas essas riquezas e tudo mais, e nada. A Bíblia diz no Salmo 37 que é melhor o pouco que o justo tem do que as riquezas de muitos ímpios. Em Provérbios 23 ele escreveu: porventura porás os teus olhos naquilo que não é? Pois as riquezas certamente criam asas para si mesmas e voam como a águia. Jesus disse: cuidado com a cobiça, pois a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. E olhamos para Wall Street. Às vezes eles mostram fotos de homens enlouquecidos. Não sei como conseguem acompanhar tudo. Mas as pessoas ficam loucas por dinheiro. E mesmo as pessoas pobres desejam dinheiro. Eles dizem que se ao menos eu tivesse alguns milhares de dólares, eu seria feliz. Não, você não faria isso porque você iria querer alguns milhares a mais. E então Salomão tinha grande poder. Os homens gostam de poder e prestígio. E nenhuma nação do mundo daquela época ousou desafiar Salomão. Ele tinha mais poder do que qualquer outro homem de sua geração. Ele tinha o maior exército e a maior marinha do mundo naquela época. Ele olhou para o seu poderoso poder militar e disse: é tudo uma bolha que estourou. Que aproveitaria ao homem, disse Jesus, se ganhasse o mundo inteiro e perdesse a sua alma? Suponha que ele tivesse todo o conhecimento, toda a riqueza e todo o poder do mundo atual e perdesse a alma de vocês. E muitos de vocês estão fazendo exatamente isso. Você ganhou em seu círculo mundial. Você ganhou tudo o que podia ganhar, mas não tem certeza sobre sua alma. Você tem um nome em uma lista da igreja, você foi batizado e tudo isso. Mas no fundo do seu coração algo está faltando. Você não sabe o que é. O que está faltando é o relacionamento pessoal com Cristo. Mas Paulo falou sobre outro poder que vem. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E então Salomão se voltou para a luz estética. Ele disse: bem, talvez eu possa fazer outras coisas que tragam felicidade, paz e alegria para a minha vida. Ele disse: fiz poças de água, consegui homens e mulheres cantores e as delícias dos filhos dos homens como instrumentos musicais. Ele tem orquestras e balé, ele tem tudo. E tudo o que os meus olhos desejaram, disse ele, não lhe neguei. Eu tinha tudo o que poderia imaginar ou desejar, mas ele disse que tudo isso era vaidade. Ele desenvolveu um amor pela arte, música e cultura. Ele construiu belos jardins e realizou recitais musicais. Então ele disse: olhei para todas as obras que as minhas mãos haviam feito e para o trabalho que eu havia realizado, e eis que tudo isso era vaidade e angústia de espírito, e não há espírito debaixo do sol, nem profeta debaixo do sol. Veja bem, se você tivesse tudo o que está buscando, isso não lhe traria a paz e a felicidade que procura. Por quê? Porque você a encontra em Cristo. A Escritura diz que eles são maiores do que Salomão. Agora, Salomão também tentou a religião. Ele prometeu construir o maior templo que o mundo já havia visto. O templo de Salomão levou 7 anos para ser construído e foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo.
Seu templo era uma maravilha arquitetônica. Ele revestiu o templo com ouro puro. O piso era feito de ouro. Foram necessários 150 mil operários trabalhando 7 anos para construí-la. Mas a religião sem um encontro pessoal com Cristo não salvará a alma. Isso não trará à sua alma a paz pela qual ela anseia. Onde está a paz? Onde está a realização? Onde está o propósito e o significado da vida? Por fim, Salomão chegou a esta conclusão. Ele disse: vamos ouvir a conclusão de todo o assunto. Temam a Deus, guardem seus mandamentos, pois esse é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, toda coisa secreta, quer seja boa, quer seja má. Em outras palavras, ele disse que haverá um julgamento, e estar preparado para esse julgamento é a coisa mais importante do mundo. Venha para a cruz. É o único lugar onde pode encontrar perdão. E Jesus disse: eis que está aqui um maior do que Salomão. Jesus disse: vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus disse o que vemos na placa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sou a encarnação de toda a verdade. Pense em um homem que está diante do mundo e diz: sou a personificação de toda a verdade. Ou ele é louco ou está mentindo, ou ele é o que diz ser. Jesus disse: eu sou a verdade, e eu posso libertar você, libertá-lo de suas ansiedades, de seus problemas e dificuldades. Posso dar a você uma paz para passar por eles. Agora, Ele não tira de você os problemas e as dificuldades, mas Ele lhe dá uma paz e uma alegria que permitirão que você passe por elas e viva por elas se depositar sua confiança e sua fé nele. Sim, Jesus era maior em sabedoria. Diz: em quem escondi todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Está em Cristo, em Colossenses 2. Em Jesus Cristo. Se você conhece Cristo, sabe mais do que o professor da melhor universidade, porque esse professor está procurando algo que você encontrou. Cristo foi maior em dar prazer, porque a Escritura diz em Hebreus 12 que pela alegria que lhe estava proposta. Veja, quando você recebe Cristo, o Espírito Santo passa a viver em sua vida e produz alegria em você. É uma alegria sobrenatural. E há prazer além de qualquer coisa que você já sonhou em Jesus Cristo. Lembro-me de que minha mãe estava morrendo há alguns anos aqui em Charlotte. E as últimas palavras que ouvi de minha mãe foram em voz alta, às 5 horas da manhã. Ela estava em coma. Ela não disse uma palavra, não se moveu e era uma grande mulher de Deus. Mas de repente, no dia em que morreu, ela se sentou na cama e gritou. Salmo 149, 5. Que os santos se regozijem na glória e cantem em seus leitos. Consegue imaginar? Acho que ela já estava no céu. Em 1 Pedro 1 está escrito: aquele a quem, não o tendo visto, amais, no qual, embora agora não o vejais, contudo, crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Em tua presença, há plenitude de alegria. À tua direita, há prazeres para sempre. Você conhece esse tipo de alegria? Isso é algo que é produzido sobrenaturalmente. Você não pode encontrar isso em nenhum outro lugar. Você não consegue encontrar isso na experiência sexual. Você não pode encontrar isso nas drogas. Você sabe, o país inteiro está em busca de algo. Nas drogas, no sexo, no entretenimento, queremos algo, não sabemos exatamente o que é. E ele é evasivo, não a encontramos. Ah, você pode sair e se divertir em uma festa e o baile de formatura está chegando. Você pode se divertir muito na noite do baile de formatura se encontrar o rapaz certo. Mas algo estará faltando. De repente, no meio de uma multidão, no meio de uma dança, no meio da orquestra tocando, no meio da banda tocando, seu rosto de repente terá uma pequena nuvem sobre ele, apenas por um instante. É apenas um momento em que parece que nem tudo está montado, o quebra-cabeça não está montado, e então você se esquece disso e continua. Mas ele está lá e crescerá com o passar dos anos. Ele também era maior em riquezas, diz o texto, embora fosse rico, mas por causa de vocês se tornou pobre, para que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Não há riquezas comparadas às riquezas de Jesus Cristo.
Venha a Cristo e Ele dará a você as coisas reais da vida. E então seu poder era maior. Diz que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. E a Bíblia diz que um dia Ele voltará em poder e grande glória, e os seus santos anjos com Ele. Não é de admirar que o apóstolo Paulo tenha dito: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você conhece esse poder? Esse poder entrou em seu coração? Você já o recebeu? Vou pedir a você esta noite que se certifique de seu relacionamento com Cristo. Quero que você venha e fique em frente a esta plataforma e diga que ao vir, quero vir a Cristo de todo o meu coração. Quero me render a Ele. Se você quiser recebê-lo em seu coração ou rededicar sua vida a Ele, levante-se, venha e fique aqui. E depois que todos vocês vierem e ficarem aqui, vou lhes dizer uma palavra e fazer uma oração com vocês. Depois lhes darei alguma literatura para ajudá-los em sua vida cristã. Você pergunta, por que questionar as pessoas em público? Bem, a razão pela qual eu pergunto às pessoas publicamente é porque todas as pessoas que Jesus chamou, Ele chamou publicamente. Ele foi pendurado na cruz publicamente. Ele disse: se vocês não me reconhecerem diante dos homens, eu não os reconhecerei diante de meu Pai, que está nos céus. A Escritura também diz que aquele que endureceu o seu coração, sendo muitas vezes repreendido, será subitamente cortado, e isso sem remédio. Talvez você nunca mais em toda a sua vida tenha um momento como o desta noite. Que noite maravilhosa! Talvez nunca mais haja outro momento em que você esteja tão próximo do reino como está hoje. E a Bíblia adverte repetidamente que agora é o tempo aceito. Hoje é o dia da salvação. Você não tem nenhuma promessa para o amanhã. Você não tem nenhuma promessa de que seu coração se sentirá como se sente hoje. Deus fala contigo. Você está escolhendo hoje à noite. Você está fazendo uma escolha entre Cristo e tudo o que o mundo tem a oferecer. E você está dizendo: Senhor, estou colocando você em primeiro lugar a partir deste momento. Quero ficar do lado de vocês. Levantem e venham agora, centenas de vocês.